You are fake news. Olá, caóticos de plantão, eu sou Michel Alcoforado e vamos aqui começando mais um Caoscast, esse espaço de fritação de ideias do Grupo Consumoteca, que a cada 2 semanas traz um episódio novo, pra gente discutir esse negócio de comportamento, tendências e tudo mais que tem feito a nossa cabeça. Hoje a gente vai falar aqui de um tema que é fonte de grande debate, gera memes, reclamações na internet, que é a tal da vida adulta. Rebeca de Moraes já ficou adulta? Putz, faz tempo. Será convidada para falar sobre isso. E já aqui, introduzindo, Rebeca de Moraes veio, ela que sempre está aqui, continua ainda founder da nossa empresa irmã, Trop.Soledad. Vem pensando sobre a adultez, tá difícil ser adulta, tem crises, contratou um coach, conte-me mais. Eu acho que tá cada vez mais difícil ser adulto, né? E sabe o que eu acho mais difícil de ser adulto? Organização financeira. Sabe. A pessoa que não é adulto não precisa fazer isso, né? Planilha, se preocupar se você vai caber dentro do seu dinheiro. Mas como é que você lidava, por exemplo, antes? Porque seu pai te dava o dinheiro. Eu nunca tive esse negócio de mesada direito. Meu pai me dava um dinheiro pra comprar uns brinquedos. Eu não tinha coisa da mesada. Mas dinheiro, ele te dá uma liberdade grande também, porque você pode fazer com seu dinheiro o que você quiser, né? Só que tem um jogo... vai pensando assim. O Banco Itaú fica te ligando todo dia depois. É isso que acontece. Alô, Itaú, pegue leve. Aceitamos patrocínio pra Rebeca conseguir resolver esse dilema. Por favor. Vamos conversar, Itaú. E quem veio também foi Thiago Faria e Godá nas redes sociais, né, Rebeca? Ah, sim. Qualquer disso dá um episódio, né? Codinome. Essa coisa de vários nomes, várias pessoas, né? São alter ego. Ele é head da Epifania, a nossa empresa de antropologia visual, como todo mundo já sabe. Ô, Thiago, a gente começa a perceber que virou adulto, tem data? Como é que foi? Foi com 18 anos? Foi com 17? Foi com 16? Como é que foi que você achou? Cara, eu acho que é um pacote. Acho que tem essa coisa do boleto, começa a chegar... Quando eu comprei o apartamento, eu acho que mas o Thiago tá num grau de adultez que a gente não chegou. Foi puxado. Talvez eu morra sem ser adulto. Mas é muita coisa, né? A gente fica cansado, a fome é maior que a libido. Então a gente vai... O lado bom é que a gente vai ligando foda-se, né? Mas é puxado. Gente, a melhor definição pra mim até agora é essa. É quando a fome é maior do que a libido. Eu, no meu caso, com sobrepeso, já tenho há muito tempo fome maior do que libido. Mas e também aqui, mas dessa vez não sabemos onde, né? Porque a mansão é tão grande que não sei que parte da mansão ela está. Marina Ruali não veio a São Paulo, ela que é coordenadora de pesquisa lá da Consumoteca, fala com a gente direto da mansão Itaipu. Eu não sei em que aposento. Em que aposento, No aposento dos adultos. Hoje eu tô no meu quarto, porque... Mercúrio tá retrógrado, eu não posso me movimentar muito, porque é sempre um risco pra sociedade, então eu tô reclusa. Pra quem não sabe, Marina guarda o Mercúrio retrógrado dentro de si mesma. Mas, Marina, me conte, ser adulta na mansão Itaipu foi fácil ou foi difícil? Como é que foi esse processo de transição e de entrada na fase adulta? Tá sendo ainda, eu acho que tem dia que eu sou adulta, tem dia que não, tem dia que estamos aí pagando imposto de renda... Tem dia que... eu deixei o cacto morrer, gente. No dia que meu cacto morreu, eu senti que eu não podia ser adulto ainda. Mas isso faz muito tempo? 2 semanas. Mas, Marina... Tentei ter uma planta, não consegui. Não passei de fase ainda. Você que é uma grande especialista de memes, né? Fez aí, né, cursos, mestrados e doutorados em universidades da Balbúrdia. Já falamos disso aqui antes, né? Você sabe que os memes ajudam a gente a enfrentar essa grande batalha, que é a batalha da vida adulta. Você tem algum meme favorito que dá conta aí desses dilemas seus da vida adulta? Tem um monte. Eu acho que os melhores memes da internet hoje, eles são meio que um deboche dessa nossa vontade de ser adulto e não conseguir. Então tem um que é muito bom, que é: quem gosta de sexo é adolescente, adulto mesmo gosta de Tupperware. Tem uma versão que eu amo, que é gosta de ir na Leroy. Mas olha aqui, sexo, tapoé e aumento da queda da libido e aumento da fome, tá tudo relacionado, né? Tem um também que é: depois que você decora o CPF, é só ladeira abaixo. Terrível. Olha, CPF é um negócio que maltrata a gente, né? Porque você tem que ter preocupação com o teu CPF. Como é que teu CPF tá, né?
É um negócio muito doido isso. Não, e você sabe o grau de problema que você tem quando você vai decorando os seus documentos. Quando você já decorou CPF, RG, então acabou. Sinal de que você já é uma pessoa muito adulta. Check. Não, medo. Eu já sei meu CPF há um tempo também. Mas sabe o que minha loucura que no outro dia me deu uma dor de cabeça danada? Me pediram meu PIS. Eu falei E pra achar o papelzinho. Lá sei que porra de PIS é essa, não faço a menor ideia. Aí me lembrei que quando tirei minha carteira de identidade já era velha. Eu tinha já pra lá dos 25. Cheguei no posto naquela cidade onde Marina habita. Cheguei no posto de fazeção lá da carteira de trabalho. E não tem poupa-tempo em Niterói, querida. Em Niterói você fica andando igual uma mula de um lugar pro outro pra fazer seus documentos. Então fui até lá um centro de carteira de trabalho. Na hora que eu sentei na cadeira e disse: querida, vim fazer minha carteira de trabalho pra dar aula no Brasas de Niterói. Ela disse pra mim assim: a segunda via? Aí eu disse: não, a primeira. Ela disse: com 25 anos, a primeira via. Nunca trabalhou, meu filho. E ela, com muito carinho no coração, ela conseguiu anotar a lápis, como tenho até hoje, lá na capa, assim, qual era o número do meu PIS. Então, carrego com muito carinho o meu PIS. Bem. Nessa hora eu acho que eu me senti adulto. Que anja. Você se sentiu adulto quando? Pois é, eu não sei. Sabe o que eu acho? Eu sempre me senti um pouco adulta, mesmo quando era adolescente. O meu irmão nasceu quando eu já era adolescente, uma adolescência meio tardia ali. Acho que eu me senti meio mãe. Ali eu senti que eu não podia mais agir como uma criancinha, sabe? Ah, então seu irmão meio que te deu ali um balizar, ali uma trave de que você era. Eu precisava ser mais independente pra minha mãe poder cuidar dele. Mas eu tenho uma outra pergunta. O que você achava que você ia ser quando adulta? Em que vida era essa que você imaginava? Então, tem uma coisa engraçada. Eu não sei se vocês vão lembrar disso, ou não sei se o nosso ouvinte aqui vai lembrar. Quando eu era criança, tinha uma brincadeira que você fazia, que colocava um número, pegava um papel, uma caneta, botava um número no meio, que era o número que você queria casar, com quantos anos você queria casar. Do lado, você escrevia o nome de 3 caras. Do outro lado, você escrevia o nome de 3 cidades. Em cima, você escrevia 1, 2, 3, 4, ou 5 talvez, que era pra ver a quantidade de filhos que você ia ter. E embaixo, eu não me lembro o que você fazia. Mas daí eu sei que você ia contando, tal, não sei o quê, até excluir tudo e ficar um marido, um lugar, e os filhos, e não sei qual era outra coisa. E você pensava... Então era isso. Pra mim, ser adulta era com 25 anos, quando eu ia morar em Paris. Não lembro, acho que era Paris, alguma coisa assim. Devia ser aquela chatice da França, você já gostava. Sei lá, que eu ia casar com o Brad Pitt e ia ter 3 filhos, com 25 anos. Então, pra mim, o marco de ser adulta era quando eu casasse. Eram os valores ali, né? Na minha cabeça de criança, um adulto é quem casa, forma uma família e tem uma profissão. Pra mim, na minha cabeça, ser adulto era quando eu saísse de casa. Eu não queria ter família, nem filha, essas coisas não, mas eu queria muito sair de casa. Porque eu sempre fui muito independente e tem um diálogo dentro da casa dos pais que às vezes não é o seu, né? E eu me dava muito bem com os meus pais e com meu irmão. E você achava que você ia ser adulto quando isso acontecesse? Isso, eu imaginava uma parede de livros. E daí você foi adulto quando isso aconteceu? Quando você eu fui adulto quando eu saí da casa dos meus pais, mas era engraçado, porque a primeira vez que eu saí da casa dos meus pais foi pra estudar, fazer um mestrado em Brasília, né? E aí eu morava num flat. Tinha uma ideia de transitoriedade que não me dava o aspecto da vida adulta. Mas quando eu acho que... E quando eu estava também no Canadá, em outros lugares que eu morei, era a mesma coisa. Eu também achava que era uma fase. Agora, quando eu peguei a primeira chave do apartamento aqui, quando eu morava aqui embaixo, no bairro dos Jardins aqui, perto, por isso que a gente tá aqui, eu achei que era aqui embaixo, eu achei, putz, essa merda toda aqui foi eu que comprei com o meu dinheiro, hein? E a parede de livro falou, fiquei adulto. É uma adultez burguesa, ouvintes. Não é a nossa adultez. E você, Thiago, ficou adulto quando, hein? Então, acho que essa coisa, esse marco de comprar o apartamento, quando eu fui morar sozinho antes... Mas foi porque você comprou o apartamento do tipo, meu Deus, vou ter que pagar isso tudo? Ou foi pela Até casa, 2048 assim, tem eu uma tenho casa? uma dívida. Mas ambos. 48. E sabe uma chave virada assim também? Quando eu comecei... Essa casa é do banco, não é sua, queria te dizer, por enquanto. Acho que a gente tá com 30,70. Ah. E quando eu comecei a pagar o plano médico dos meus pais, aí eu me senti adulto pra caralho. Aí eu falei, fudeu. Quando investe, não tem volta. Mas que vida você imaginava lá em São Bernardo? Tipo, você imaginava já em São Paulo? Como é que era essa vida? Cara, eu morei em São Bernardo, mas aí muito jovem eu fui pra São José do Rio Preto. No e eu interior? só queria saber de sair de lá.
lá. Eu não sei como, mas eu ia de carona, com uma profissão, mas eu ia sair de lá. Então sair de São José do Rio Preto era ser adulto? Super! E aí saí de São José do Rio Preto e vim pra Paulista. Foi um mundo que se abriu. Foi na faculdade que você veio ou não? Foi. Ah, é? E aí eu fiz a Casper na Paulista, e aí eu ficava encantado sair do metrô e ver aquela imensidão toda. É muito impactante. Eu acho que isso é muito impactante também. A primeira vez que eu vim em São Paulo, eu fiquei muito impactado com essa grandiosidade, assim. E nessas vezes eu me sentia meio adulto. Mas, na real, eu, do meu ponto de vista aqui, apesar de já ter a parede de livros, eu acho que eu tô fazendo trabalho de escola. Eu não tenho essa sensação de que... Olha, tô na fase adulta por completo. Já conversamos sobre isso. Clientes, ele faz trabalho de escola bom, viu? Pode contratar. Ô, Marina, e você, hein? Você, hein? Me conta aí. Você, na mansão Itaipu, com castelos e rios e crocodilos ao seu redor, né? Que imagem era essa que você tinha da fase adulta, hein? Eu acho que eu tô numa fase diferente de vocês aí, porque eu não tive esse shift aí de sair de casa. Eu acho que eu tive fases mais afastada, mas essa coisa de eu pegar a minha chave do meu apartamento, minhas regras, minha vida... Só o Thiago. Aliás, nem o Thiago tem a chave do apartamento dele, que é sempre do banco. Tá retido na caixa. Passa no banco pegar. Mas fala... Eu me sinto muito adulta quando eu faço e planejo minhas coisas, faço o que eu quero. Essa coisa de não ter que dar satisfação, de não ter que pedir, e você sim comunicar. Eu acho que aí é uma grande diferença. Tipo, eu decido minha vida, mas eu acho que ainda falta sentir adulto no sentido de dar conta de tudo, assim. Eu sinto que eu dou conta da minha vida e da minha carreira, mas essa coisa de manter uma casa, abastecer uma casa, a logística das coisas, fazer o mercado, manter tudo isso sob controle, eu acho que aí é o passo que eu sinto muito criança ainda. Nossa, mas não dá pra tomar conta, Marina. Vou te dizer, vou te adiantar essa notícia. Não dá pra dar conta de tudo. Mas, Marina, me conta, que imagem era essa que você tinha da adultez quando você era criança aí em Itaipu, hein? Quando eu era criança, eu olhava para os adultos e olhava para os meus pais, e para mim adulto era aquela pessoa que tinha muita certeza de tudo. Era a pessoa que sabia o que fazer e sabia o que era certo e o que era errado. Era como se eu olhasse para os meus pais e eles não tivessem dúvida de nada, eles apenas sabiam o que fazer. E aí a gente vai crescendo e vai chegando na idade que eles tinham, né, e o que eu olhava lá deles, e eu falava, nossa, tipo, eu achei que eu ia ser assim também, que eu ia saber sempre o que eu estava fazendo, e não. E aí você descobre que não é esse poço de certeza todo. Acho que tinha muito essa imagem do adulto relacionado a esse ser super forte e que sabe de tudo, e que tem um plano, e que sabe o que vai acontecer nos próximos 2 anos, e sabe onde vai passar férias, e sabe o que quer e o que não quer. E que eu acho que não é muita realidade, nem minha, nem dos meus amigos, nem da minha geração. Mas eu acho que de ninguém, de nenhuma geração, né? Porque a minha avó de 90 anos deve estar em dúvida com que vestir. Aliás, ela está em dúvida. Qual música que ela entra dentro da festa? E aí ela tava com uma ideia que eu e meu irmão negamos, que ela queria entrar cantando Jesus Cristo, sabe? Do Roberto Carlos, com aquela música ao fundo, lá em Niterói. E eu disse, vó, com 90 anos, não é bom chamar o homem, porque vai que ele lembra de você. Vai que puxa. Mas olha, a gente foi a campo, a gente foi à rua e pediu aos nossos ouvintes aqui que mandassem seus áudios, além das cartinhas, dos SMS, dos WhatsApps e tudo mais, contando o que eles esperavam da vida adulta. E vamos ver aqui o que saiu como resultado? O pessoal mandou cada pérola. Oi, pessoal do Causcast. Eu achava, quando pequeno, que no dia que eu fizesse 18 eu ia ter meu carro, mas hoje eu tenho 24 e nunca tirei carteira de motorista. Olha, eu idealizei bastante a minha vida com 25 anos. Por exemplo, eu imaginei que eu já fosse ter um diploma, eu imaginei que eu fosse estar trabalhando numa organização gigantesca, tipo a ONU, ajudando a mudar o mundo. Eu imaginei que, sei lá, eu já fosse ter encontrado o amor da minha vida, que eu não morasse mais nas casas dos meus pais. Quando eu era mais nova, eu imaginei que quando eu tivesse a idade que eu tenho hoje, eu seria super bem sucedida, com um emprego ótimo. Mas a verdade é que o dinheiro falta, as responsabilidades aumentam. E a parte mais difícil para mim é não ter a independência que eu queria ter hoje aos 26. A independência que eu com 15 anos achava que teria na idade atual e eu não tenho. Tá sendo muito difícil virar adulta. Na verdade, eu não queria, porque é muito hardcore. Maravilhoso. Queria só falar que foi muito legal essa experiência da gente receber áudio dos nossos ouvintes. Acho que vamos fazer isso mais vezes. Agradecer aos nossos 14 ouvintes que mandaram, que é toda a nossa audiência, mas a gente teve que selecionar só alguns. Então eu vou agradecer aqui ao Guilherme, a Paula, a Giovana, a Camila e a Laura, que foram essas pessoas aí que a gente compartilhou um pouco das dores delas com vocês.
Eu fiquei muito impressionado com todos esses áudios que a gente recebeu, porque tem duas coisas que pra mim me chamam muito a atenção. É o desespero com a quantidade de responsabilidade que a vida adulta cobra, mas ao mesmo tempo uma ânsia por muita independência. Parece que nós todos aqui dessa geração milênio e de outras gerações também, não queremos ficar adultos, mas não queremos brincar com esse trade-off, que é eu preciso ser independente, fazer o que eu quero na hora que eu quero, mas as minhas escolhas cobram um certo grau de responsabilidade. Eu tendo a dizer que eu odiava ser criança e odiava ser adolescente, mas eu odiava ainda mais ser criança. Eu prefiro lidar com o drama da responsabilidade, mas ter independência, do que ficar aí perdido sem responsabilidade, mas sem nenhuma independência também. Que crianças são isso, né? Crianças são seres que andam de um lado para o outro, sem qualquer independência, mas também sem qualquer responsabilidade. Eu não sei vocês, o que vocês acham? Mas que visão idílica da fase infantil, né, Michel? É terrível, eu odiei ser criança. Mas tamo junto. Nem posso falar outra parte. Detestei ser criança também. Eu odiava ser criança. Queria me libertar daquilo. Eu odiava ser criança, odiava aquela coisa de dizerem o que eu ia comer, odiava aquela coisa de dizer que roupa que eu ia vestir, odiava aquela coisa de dizer onde é que eu tinha que ir, né? Mas e poder brincar, poder não brincar, se preocupar, eu brinco hoje, querida. Entrei no outro dia ali no Shopping Higienópolis, comprei uma caixa de... Como é que é o nome daquela meleca colorida? Slime, comprei pra mim. Eu falei, que maravilha a vida adulta, tenho dinheiro, comprei o slime que eu queria, na cor que eu queria, com aquelas figurinhas que eu queria, já veio o slime semi-pronto, cheguei em casa, montei, fiz uma meia dúzia de brincadeiras lá, achei interessante, joguei fora, ninguém falou, não vai usar mais? Ninguém falou, não vai poder brincar mais? Dinheiro é meu. Dinheiro é meu, comprei com o meu dinheiro, me diverti pra caramba. Se eu quiser, volto lá agora e compro outra. Isso é liberdade. Isso é muita independência. Acho que o que eu mais gosto de ser adulto é poder almoçar sorvete. Você tá com uma visão muito deturpada da fase adulta também. E você, Thiago? Acho que é essa ideia de liberdade, né? Como é que você lida com esse negócio da responsabilidade da independência, hein? Cara, eu sou meio caótico, mas eu vou levando, né? Mas eu tô contigo. Essa história da independência é a grande questão pra mim. Eu me viro, mas se der merda eu me viro. Se der bom, é meu. É mérito e não mérito, tudo depende de mim. Prefiro assim. Eu acho que muito desses áudios aí que a gente ouviu são pessoas que estão vivendo pela primeira vez daí esse mesmo dilema de... Você tem que negociar. E até que ponto você tá disposto a ir atrás dessa liberdade? Porque essa liberdade não é só fazer o que você quer. Para você ampliar ela, você tem que ter mais responsabilidade. Ela meio que tem uma gangorrinha aí. E é quando você descobre essa gangorra que o negócio fica feio, assim, né? E se a gente pensar, todo mundo gosta de criticar muito essa geração millennial, falando, nossa, essa é a geração que foi muito mimada, porque os pais deram tudo, fizeram tudo, te educaram para criar e para estar nas melhores escolas e se superar. Então a gente foi e acreditou que o mundo ia ser lindo, mas não contaram a parte ruim, sabe? Então eu acho que parte dessa geração frustrada foi uma galera que se preparou para ser... muita coisa boa, mas esqueceram de contar a parte ruim do caminho. Mas eu acho que tem um drama... Eu acho que tem um drama, né, Marina, que os nossos ouvintes marcam muito também, que é a vida que talvez a gente imaginou antes pra gente, nessa fase adulta, quando éramos criança, é uma vida com mais independência do que a gente tem. Eu acho que esse jogo, você fala também, né, que a gente achou que ser adulto era quase sentar na cadeira do presidente, né? Mas a gente descobriu que você senta só com aquele fiapinho da bunda na ponta da cadeira e que o risco é você cair. E aqui atrás está todo mundo que você estabelece esses vínculos de responsabilidade, né? A companhia elétrica, o banco, o seu relacionamento, a família e não sei o quê. E seu poder de escolha, ele é diminuto, muito menor do que imaginava. E as responsabilidades são muito maiores do que pareciam. A gente fez pesquisa aí e conseguiu também descobrir coisas sobre isso, né, Marina? Foi. A gente fez uma pesquisa no Brasil todo, com pessoas entre 16 e 60 anos, pra gente ver se tinha diferença por idade, por classe, por região, pra entender essa percepção do que é vida adulta, né? E acaba que não importa a geração, tem 3 palavras, tem 3 sentimentos ou sensações que são os principais quando a gente pensa em vida adulta. Que eu acho que o primeiro tá muito claro nesse áudio que a gente ouviu, que é a ideia de responsabilidade. Depois maturidade e depois autoconhecimento. E aí isso é bem interessante, né? Porque o que é essa responsabilidade? É o preço, né, que você paga. É quando as coisas caem ali nas tuas costas. E essa sensação de que eu vou ter que dar conta, eu vou ter que fazer.
E eu acho que o grande problema também aí é que essa questão, por exemplo, da maturidade, a maturidade não é você que se diz maduro, né? Você fala, eu sou bem maduro. É meio a maneira como você lida com as circunstâncias cotidianas da vida e os outros vão dizendo se você tá agindo de forma madura ou não. Então é quase que a vida adulta ela cobra também o olhar do outro sobre a gente de uma forma muito forte, né? Porque vão aparecendo os pepinos, nem sempre você tem as facas certas e o povo tá de olho dizendo se você tá fazendo do jeito certo ou não. E dentro dessa preocupação, que eu acho que é uma coisa da fase adulta hoje, do nosso tempo, que a fase adulta ela meio que cobra da gente um autoconhecimento, que é quem você é, né? Porque se a adolescência serve como ruptura da família, e aí uma grande psicanalista aqui que faz parte do nosso círculo de integrantes do Causcast, Rebeca de Moraes, diva, pode nos ajudar. A gente sai de um momento de negação da estrutura familiar, de negação do nosso círculo, para entender quem a gente é, né? E esse negócio não acaba? Acho que não acaba. Eu acho que essa coisa isso também tem muito a ver com uma possibilidade de fazer uma diferenciação entre o que é importante e o que você deseja, né? Porque eu acho que quando entra aquela coisa, sabe? Você tem que gastar dinheiro com o seu chuveiro e assim, você quer cuidar disso? Não quer, mas é importante pra você, né? Isso, né, de ser adulto, né? Você precisa fazer coisas que não são necessariamente lá o que você mais queria na vida. Mas tem o rap, né? Mas são importantes pra você, né? O rap te ajuda. Alguém pode ajudar. Tem um ponto aí, Rebeca, que eu acho que é a descoberta da liberdade versus a responsabilidade, que você acha que você vai virar adulto e você vai fazer o que você quer fazer. Só que aí você descobre que você vira adulto, você faz o que você deve fazer também. Tem um deve aí no meio, não é só o que você quer. Tem um preço aí, tem coisas que você é obrigada a fazer, é isso? Tipo, eu vou ter o meu dinheiro pra gastar só comigo. Só que o gastar só comigo é consertar o cano da cozinha também, sabe? É ter que lavar roupa antes de dormir, é ter que se preocupar com os teus boletos, é ter que declarar imposto de renda. Tem uma parte muito burocrática, que é o preço, né? A cota da liberdade que você tem que pagar. E tem esse outro ponto do autoconhecimento, que talvez aí, se a gente pensar por geração, seja o maior diferencial dos jovens de agora, de estarem tão preocupados com autoconhecimento, porque no mundo das gerações passadas, era mais fácil ser adulto no sentido de que os projetos eram um só, né? Tinha menos opção de coisa para você fazer. Tinha um plano meio que para todo mundo muito parecido. Hoje as opções são muitas, assim. Eu tenho amigos da minha idade que estão vivendo momentos de vida muito diferentes do meu. E aí, para eu estar segura com as escolhas que eu tô fazendo, eu tenho que ter muito autoconhecimento. Eu tenho que sentir que eu me conheço muito bem porque eu sei para onde eu quero ir. Porque se eu não tenho isso, eu vou ficar me comparando com os outros o tempo inteiro. E vou sempre achar que eu tô pior que os outros. Então tem um pouco essa relação também. Isso é muito interessante, né? Porque você começa... É bom porque você tem liberdade de ser o adulto que você quer, mas também é terrível porque você tem que escolher que tipo de adulto você quer ser, né? Mas olha, eu acho que tem pais e mães aí que estão prometendo coisa errada pra gente, né? Porque essa ideia de que você vai poder fazer o que você quer quando você for adulto, não é bem assim, né, gente? Mas a gente escutava essa frase, né? Quando você for dono da sua casa, pagar as suas contas, você faça o que você quiser. Agora sobra dinheiro. É uma família, não é uma democracia, né? Angela Klink falava isso pro João. Não sei se a Angela Klink ouve a gente, se ela ouve. Eu acho que ela não tem tempo, ela é uma mulher muito ocupada e nós não temos tantos ouvintes assim, né? Mas eu acho que tem um ponto aqui, que é uma pergunta que é super importante, que é a gente pensar se é pior ser adulto hoje do que em outras épocas. Porque é importante que a gente tenha clareza que apesar de todo mundo nascer, crescer, se reproduzir e morrer, a gente vive essas fases da vida de maneiras completamente distintas. É muito fácil você pensar, por exemplo, os novos velhos, né? Tia Zezé, lá em Rio Claro, com 66 anos, ela seria... Acabou de fazer, parabéns, tia. Vai ser bisavó e tá tranquilaça, tipo, lendo o livro como ninguém e questionando... Muito adaptada ao seu tempo, Muito adaptada ao seu tempo e muito preocupada com a foice e com o machado. É machado aquele negócio lá? Com a foice e com o machado. Comunista, tia Zezé? Tia Zezé, Petralha. E aí o ponto que é super importante aqui é que cada época condiciona um tipo de velho, cada época condiciona um tipo de adulto e cada época condiciona um tipo de criança. As crianças agora estão insuportáveis, né? Porque elas têm muita vontade, com muita independência, mas sem nenhuma responsabilidade. Elas sim podem fazer o que elas querem. Elas sim podem fazer o que elas querem. Os pais estão falando para elas aproveitar agora, né? Porque daqui a pouco não vai mais poder. A criança é um novo adulto, né? Ela tem a liberdade. Mas tem um negócio mais legal ainda, que determinadas épocas da nossa história criam fases, né? A adolescência foi uma fase inventada no pós-guerra.
Não existia mesmo? adolescência até então, né? Tem vários estudos sobre isso. Você pulava da infância pra fase adulta? Você pulava da infância pra fase adulta, né? À toa que seu avô, certamente... Bom também, porque eu acho que adolescente sofre, que é uma desgraça. Mas você, tipo, era criança, com 12 anos te dava um trabalho e não tinha nenhum problema. Porque era isso, meu filho, 12 anos já é adulto, né? Você quase saía da infância e entrava na fase adulta. Agora, a tal da infância foi inventada no século XVII ou no século XVIII. Tem um livro que eu vou dar lá no Dica no Joga na Roda, que fala justamente isso, dessa invenção da infância. Porque se você olha, por exemplo, o Dom Pedro II, aquelas fotos do século XVII e XVIII, as crianças se vestiam e se comportavam igual adultos, né? Elas eram quase adultos em treinamento. Maria Antonieta casou super novinha, Super novinha, né? E aí a adolescência a gente inventa nos anos 50, e esse adulto novo que a gente tá pensando, que é um adulto que pode morar na casa do pai, que é um adulto que pode não ter apartamento, que é um adulto que pode sair de casa sem casar, que é um adulto que pode ser adulto sem ter filho. Ele é uma criação nossa. Então a grande questão que a gente está pensando aqui também, que é um dilema do nosso tempo, que é com tantas recriações e com tantas reinvenções, o ponto que chama a atenção é que os ritos de passagem do passado já não servem mais. Tem uma pesquisa da Thompson que fala muito disso que você está dizendo. Eles analisaram que mais da metade dos adultos lá do Reino Unido não acham que as pessoas realmente se tornam adultas algum dia. E a maioria deles acham também que não conseguem se encaixar nesses estereótipos colocados sobre a sua geração, que não reflete o que eles realmente são. A gente percebeu que os ritos de passagem de antigamente não serviam e a gente agora está meio perdido, porque o que faz você ser adulto? Então essa reinvenção da adultez, ou essa reinvenção do que é ser adulto, cobra da gente nomes, nomenclatura, vocabulário e dicionários. Tá mais do que na hora de dar nome aos bois. 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 Nome aos bois. Marina Roali tem nomes, tem dicionários, tem etimologia, tem história das palavras. Qual é a palavra nova que você traz hoje? Hoje é uma palavra seminova. A gente hoje vai propor aqui... Tava pouco criativa, né? Tava pouco criativa. Vamos criar em cima do que já existe, não é mesmo? Porque a gente conhece a maioridade penal, né? Que é essa maioridade que a sociedade determina que a partir do momento lá que teu corpo tá pronto para viver lá a vida de um jeito, e você já pressupõe que você tem certa maturidade, você tá responsável para responder por você mesmo, né? E aí seus pais deixam de responder por você, que é quando você tem 18 anos. Mas aqui a gente vai falar, né, que é o nosso nome aos bois, de uma maioridade mental. Que é a gente pensar essa ideia de uma vida adulta, não como algo que assim, opa, dei play, tá valendo, começou, não volta pra trás, mas algo como momentos. E entender que é como uma montanha-russa. Tem momento que você se sente nessa maioridade mental, tem momento que você não se sente dentro dela. Então é algo que flutua. E a gente tá cada vez mais vendo isso latente nas pessoas. E aí, independente de idade, sabe? Tá todo mundo passando por isso em algum momento. Tá claro pra vocês? Eu adorei. O problema é que é saber se a gente vai chegar nesse negócio, né? Porque a maioridade penal é fácil. Tá lá um dia, você acorda, você pode ser preso, né? Te fala, pode ser preso. Agora, essa maioridade mental, não tem ninguém atestando, né? Podia ter tipo um exame OAB, né? Pra adultez. Você só pode ter filho se você tiver essa maioridade mental. Você só pode fazer tal coisa se tiver maioridade mental. Porque eu acho que ia melhorar o mundo aí se a gente aplicasse um testezinho desse. Ô Marina, você que é a rainha da geração aí, né? Diz que cada dia tem um chapéu diferente. Um dia ela é baby boomer, entende tudo. Outro dia ela é Z, ela entende tudo. Outro dia ela é milênio, ela usa aquele óculos da Anitta espelhado, entende tudo. Outro dia ela, sei lá mais o que, é X e ela só usa... Já viu ela cravejada de marcas? Quem? Tu já viu Marina? Não. Mas tem quando ela tá de X, ela tá assim. De marcas? Nos Google Hangouts, ela tá normalmente mais modesta. Porque Hangout é moderno, né? X não faz Hangout. Ah, não? X pega jatinho, querido, e vem a São Paulo, né? X rico. Mas, Marina, como é que os milênios estão se relacionando, então, com essa questão da adultez ou dessa maioridade mental, hein? Como é que essa geração milênio tá tocando nesse assunto? Acho que a gente pode pensar que essa geração milênio tá fazendo uma releitura do que era a famosa crise dos 30, sabe? Porque as outras gerações sempre tiveram alguma crise que já chega uma fase da idade, que é meio aquela fase que você sente que você é colocado contra a parede, que você tem que prestar conta de tudo que você já fez e que você tá dando certo, sabe?
Só que antes tinha uma idade, que era ali perto dos 30 anos. Você antes pressupunha, quando meu pai fez 30 anos, ele já estava casado, ele já me tinha, e ele olhava para os amigos, para os irmãos, para os parentes, todo mundo que estava nessa idade estava mais ou menos nesse mesmo caminho. Agora não. Agora eu olho pro lado, eu vejo meus amigos, eu olho quem tem 30 anos, e um tá tirando um período sabático, o outro tá na terceira faculdade, o outro tá no segundo filho, o outro resolveu largar tudo e abrir uma empresa de brigadeiro gourmet. Cada um tá num lado. E aí você fala, quem tá mandando melhor, né? É quem tá fazendo mais stories? É quem tá meditando mais? Você fica sem métrica para saber quem tá bem. E aí a crise dos 30 vira, na verdade, toda uma crise de propósito, vira toda uma outra coisa. E aí você começa a se comparar com seus pais. Que peraí, na minha idade, meus pais já tinham feito isso. Na minha idade, meu tio já tinha feito isso. E aí dá ruim na tua cabeça, porque você olha para um lado, olha para o outro, não sabe quem tá melhor. Uma vez eu conversando com a minha mãe, e a gente estava falando justamente isso, e eu estava vendo um álbum aqui de família, e a minha mãe falou, nossa, tinha a sua idade nessa foto. Eu olhei, nossa mãe, tinha minha idade. Tipo, eu vi ela na nossa casa, grávida, casada, e eu muito longe de completar isso. Eu falei, nossa, mas como você era adulta com essa idade? Como é que você já tinha conquistado coisa com essa idade? E eu pensei, nossa, eu tô muito atrás de você. E a mãe virou e falou assim, filha, com a sua idade eu não tinha feito metade de coisas que você tinha feito, eu não tinha um mestrado, eu não tinha viajado para os países que você viajou, eu não tinha essa liberdade que você tinha de sair com quem você queria. Então, são referenciais que mudam, né? Mas a gente fica ali buscando e aí dá uma crise. Toda essa coisa que eu tô falando é que gera essa nova crise dos 30 e é esse desconforto e esse medo de ser adulto, porque a gente acha sempre que não tá pronto. E isso é muito dessa geração, né? A gente se prepara para tudo, a gente quer estudar para fazer tudo, e aí essa geração nossa que fala, nossa, será que eu tô preparado para dar esse passo? E aí por isso que não é mais essa crise dos 30, mas sim uma crise de toda a vida adulta e de você se perguntar e ter que o tempo inteiro ficar se validando de que você tá no caminho certo. E aí vale a gente pautar aqui que a gente não tá falando assim daquela coisa de síndrome do Peter Pan, essa é uma geração que não quer crescer e ela é infantil. Não é disso que a gente está falando. O que a gente está falando é que a ideia que foi vendida pra gente do que era adulto era uma. E quando a gente chegou nela, a gente não se reconhece. E aí a gente fica achando que a gente está fazendo errado. Então, assim, a gente quer ser adulto, mas a gente acha que não está conseguindo. Que é o contrário daquela ideia de que a gente quer fugir. Tem muita gente que olha para essa geração e fala, que imaturos, eles não querem crescer. Não, eles querem, eles só querem ajuda para saber como crescer. O De Crises em Crises é tema para colegas. Colegas de Rebeca de Moraes, trouxe gente, é? Colegas, pois é, fui entrevistar uma colega psicanalista sobre isso. E tem nome ela, Rebeca? Tem nome, claro, é a Gabriela Medeiros, psicanalista, que veio para contar um pouco pra gente o que acontece, o que tipo de queixa aparece na clínica desse pessoal que tá com dúvida aí de quando é adulto e quando não é. Vamos ouvir. Oi, Gabi. A gente estava aqui conversando no Causcast sobre essa dificuldade que o millennial tem em se assumir adulto, no que a gente estava chamando aqui de maioridade mental. Esse novo estado permite que, às vezes, a gente se sinta mais responsável e, outras vezes, menos maduro, né? Você tem percebido isso aí no seu consultório? Então, Rê, o que a gente tem observado é que, de fato, né, os millennials eles têm uma condição infantil e eles demonstram uma agonia do amadurecimento, né? Uma recusa de crescer, de fato. Quando que vira um problema, né? Vira um problema porque esse sujeito ele vai se retirando do contato com o mundo. E aí, de novo, né? Ele não sai da casa dos pais, ele não para em emprego nenhum. Quando que tá tudo bem, né? Tá tudo bem ser um pouco infantil. Acho que quando a gente fica doente, a gente costuma ficar um pouco mais fragilizado, mais dependente. Numa situação, por exemplo, de desemprego, dá uma outra forma, né? Você poder contar com alguém e tal. E por que isso acontece? O que você acha que faltou para que os millennials fossem mais maduros? Pensando nos processos que faltaram, acho que, na verdade, a gente pode pensar num excesso, né? E não tanto na falta, mas no excesso de proteção, talvez na falta de frustração. Esses jovens foram pouco frustrados,
Sabe aquela coisa de deixar a criança ralar o joelho no parquinho e não se desesperar? Deixar a criança resolver a treta dela ali com a outra criança e você não ir lá e brigar com a mãe? E o que você acha que a gente pode fazer para mudar essa situação? Olha, uma boa análise individual e dependendo até uma terapia familiar é indicada nesses casos onde de fato tem uma recusa, né? Uma recusa de sair desse, né, estado infantil, esse estado adolescente que é muito legal, né? Você não ter conta para pagar, você não ter que bancar um chefe e tudo mais. Porém, né, a gente precisa crescer e também crescer, você tem outros recursos, você tem outras coisas legais também, mas a vida adulta, ela é composta por muita frustração. E o que eu vejo são jovens com muito medo de se frustrarem, né, numa recusa mesmo, um passo atrás para não ter que lidar com tudo isso. Porque faltou, né? Porque faltou um pouco disso durante a infância e durante a adolescência. Eu achei interessante que a Gabi discorda do nosso posicionamento, né, que a gente colocou aqui, e diz que o jovem está, sim, tendo uma postura de não querer amadurecer, mas, ao mesmo tempo, ela traz uma coisa que eu acho que dialoga muito com o que a gente está falando, que é a frustração, né? A vida adulta é maravilhosa, tem muita liberdade, mas essa liberdade não é tudo. Eu acho que o primeiro choque que ela bate na tua porta aí com toda clareza é quando os boletos começam a chegar, né? É o que o Marx diria que são as condições materiais da existência. Esse CausCast hoje tá petralha mesmo, hein? Já citamos Tia Zezé, já citamos Lula, já citamos Marx e agora estamos aqui mais uma vez falando das condições materiais da existência. Torcendo para os 14 ouvintes serem de esquerda. Em tempos de polarização... e ficar com 13. E aí a coisa da condição material da existência dos boletos, o dinheiro é um tema, né, que perturba pra caramba os milênios e dificulta essa chegada da maioridade mental. Porque às vezes você tá lá tranquilaço fazendo o que você quer, mas você não tem um puto no bolso. Aí você fala, essa merda é ser adulto? Será que você é ser adulto? Uma pesquisa feita no passado pelo Banco Central dos Estados Unidos concluiu que os milênios têm menos dinheiro que seus pais. Porque eles ficaram adultos num cenário de crise econômica. Eles cresceram adolescentes indo para Vancouver, Canadá, fazer curso de inglês, numa sala cheia de brasileiro. Foram a Miami comprar troço de outlet, naquele Sawgrass Mills, tirava foto com sacola. E só tomavam drinks, saíram da escola, chegaram na Estela Atuais, tudo na faculdade. Saiu da faculdade, virou um inferno. Ô, Michel, isso que você tá falando aí, dessa pesquisa, é muito louco, porque... ela fala também que a geração do meu pai construiu mais que o meu avô. E a geração do meu avô construiu mais que a do meu bisavô. Só que agora essa é a geração que está rompendo o ciclo. A gente está construindo menos do que todo mundo que veio antes, né? Então a gente não está acumulando riqueza mais. Ferrou. Está ferrando com a economia do mundo. Mas porque também a economia é outra e eu acho que vem uma geração aí que não está disposta às mesmas abdicações que as outras gerações tiveram. Na pesquisa que a Marina citou anteriormente, feita pela Consumoteca, a gente perguntava para as pessoas o que elas imaginavam que teriam na idade que estão. E a maioria delas diziam que queriam uma casa própria, uma carreira consolidada e estar casado. E se você for parar para pensar, como você estava falando, muito disso está correlacionado com a ideia econômica, né? Tem a ver com grana. E parece que dinheiro é um tema importante mesmo até para aqueles que não têm. Ô, Thiago, todas essas brincadeiras que a gente tem feito até agora aqui nesse episódio falam muito de um milênio de classe média, dos grandes centros urbanos. A gente só tem 14 ouvintes, mas vai aumentar, né? Eu tenho certeza. Deus quiser. A gente vai conseguir chegar em outros lugares, né? Mais no Brasil profundo, no Brasil real. E classe é um negócio super importante pra gente repensar essa relação com a adultez, né? E repensar esse momento como a gente olha a si mesmo, ou essa vida, ou essa percepção de independência e responsabilidade, né? Como é que classe interfere nisso, hein? Sem sombra de dúvida, Michel. Ainda na pesquisa que a gente estava citando, a gente tem alguns indícios sobre isso que você está falando. Quando a gente vai investigar um pouco de
termos correlacionados à vida adulta, a gente vê que quanto mais pobre, mais humilde a situação econômica das pessoas, mais o termo está atrelado a questões de responsabilidade. Ai, coitados. Em contrapartida, quando a gente vai falar com um público mais abastado, que tem mais grana, propósito e liberdade são termos que aparecem muito mais. Então, definitivamente, a adultez tem a ver com grana e há adultos e adultos dependendo do tanto de dinheiro que tu tem na carteira. Então, essa coisa de propósito é Vila Madalena, né? Pinheiros, é aquele pessoal que nasceu em berço com um lençol de 500 fios. Essa questão da responsabilidade me chama muita atenção, que uma vez, né, Rebeca, a gente estava com Tracy Tasha, e elas me falaram um negócio que eu achei muito importante. Tracy Tasha, para quem não sabe, são duas influencers, blogueiras, DJs, modelos, microempresárias, colunistas do Walltab, duas meninas geniais da periferia de São Paulo. E elas um dia me disseram um negócio que me perturbou muito, que ela disse assim, olha, até quando a gente que vem da periferia começa a ganhar dinheiro, até você começar a poder gozar do seu dinheiro, o tempo, já correu. Porque eu preciso ganhar esse dinheiro e ajudar minha mãe, ajeitar a vida do meu pai, ajeitar a vida do meu parente, dar conta de minimamente arrumar as coisas, para aí sim eu começar a lidar com essa ideia burguesa de dinheiro e independência, de dinheiro eu compro o que eu quero, de dinheiro eu faço da minha vida o que eu quiser. As responsabilidades chegam muito, 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 muito antes do que a independência ou do que eu sou dono do meu nariz, quando você vem de uma família de classe mais popular e mais humilde. Mas se a gente está inventando um novo jeito de encarar esse jeito adulto, né, essa forma de ser adulto, é muito interessante que isso não bate nada com as nossas expectativas, né? E, Rebeca, se tem contradição, se tem tensão, se tem coisa que não se resolve, certamente vai ter gente se debatendo para encontrar uma solução melhor para o futuro. O que você está vendo aí de futuro, hein? Assim, o que você está vendo aí de gente se esforçando para resolver esses dilemas que a gente está vivendo? Michel, eu acho que cada vez mais a gente vai ver gente que não se identifica com o estilo de vida que seria correspondente à própria idade, né? A gente vive cada vez mais num mundo em que a demografia não nos define e isso vai ser uma constante no futuro, com certeza, né? A gente não vai se identificar com o estereótipo do que um adulto deve ser, por exemplo, né? Então, aquela ideia que eu tava falando de quando eu era criança, que ser adulta é ter 25 anos, ser casada e ter filhos, não se concretizou para mim, provavelmente não se concretizou para muita gente, né? E eu tive que dar conta de explicar, e tenho que dar conta aqui nesse podcast de que explicar que para mim ser adulto é outra coisa, né? Senão eu ia ser ainda uma adolescente, né? E eu acho que um bom exemplo disso são as mulheres perennials, por exemplo, que são essas de uma geração de 40 anos, perennials, né? Essas mulheres de mais de 40, às vezes mais de 50, né? Acho que a gente pode até falar das de 60, né? Tava falando aqui antes do episódio, conversei bastante com a minha mãe, com a minha tia sobre isso, que são mulheres que não se identificam com o estereótipo de uma mulher de 60 anos que elas imaginavam quando elas eram novinhas, né? Minha mãe fala que achava que com 60 anos ela ia ser corcundinha, velhinha, uma senhorinha que usa saia pra baixo do joelho. Mamãe não usa saia pra baixo do joelho nem a pau. Então, acho que são mulheres que não estão correspondendo a esse antigo estereótipo e eu acho que a gente vai cada vez mais para esse lugar aí e estão chamando até isso de gerações ageless, né? Porque elas não se identificam com os estereótipos da idade que tem. É muito importante esse negócio que vocês estão falando, porque tem uma confusão total de passagem de uma fase a outra, né? Adolescentes, milênios ou Zs, a gente pode discutir isso aí pra caramba, mas adolescentes não querem aceitar que estão ficando adultos, adultos não querem aceitar que estão ficando velhos, velhos não querem morrer e estão aí agora descobrindo a solução pra viver eternamente, e crianças, que são as crianças, né? Vamos fazer um episódio de criança aqui qualquer dia? Porque crianças são os novos adultos mesmo, né? Eles estão aí tocando terror com muita independência e com muita responsabilidade e fazendo o que querem. Eu acho que bom ser criança, hein? E acho que essa postura também fica muito coberta com esse momento em que a gente não tem mais os ritos de passagem, né, Michel? Eu tô falando que eu, por exemplo, tenho 34 anos, não casei e não tive filhos, né? A minha mãe, que tem 66 anos, não virou uma velhinha e não tem netinhos, né? Então, acho que uma geração vai empurrando a outra pra sair desses estereótipos aí, pra se dar conta de que é preciso reinventar, né, a própria vida. Ô Marina, e se a gente falou de futuro, que vai estar tudo diferente, vai estar tudo novo, vai estar tudo reinventado, vai estar tudo com a cabeça virada do pé pra ponto, sei lá do que vai mais acontecer,
Esse futuro, ele tá nas mãos, de certa forma, para quem é jovem, né? Porque nós, que já somos adultos, querendo ou não, com apartamentos ou não, com dívidas até 2048 ou não, a gente já tá vivendo com o carro com a roda andando. O pessoal que vai entrar no barco agora tem a chance de inventar esse troço por completo. Ô Marina, como é que essa geração é novinha aí, o pessoal que tem 18, 20 anos, tá chegando na vida adulta agora? O que você tem observado de grandes diferenças? Como é que eles estão pensando sobre o futuro, hein? Tudo isso que a gente está falando aqui, que a gente está problematizando e que vira uma crise agora, que o povo está levando para psicanálise para entender, é uma coisa que é um problema que já está meio que resolvido para essa próxima geração aí. Eu acho que essa que é o grande diferencial. Eu tô falando aí da geração Z, os novinhos dos 18, 20 anos agora. O que mais choca e chama a atenção quando a gente vai fazer campo de pesquisa e vai conversar com eles, é que eles já se sentem muito adultos. Enquanto eu tô aqui patinando, tem dia que eu tô achando que eu tô fazendo tudo errado e não tô adulta nada, eles já estão se sentindo muito preparados, porque essa ideia de que idade e estereótipo e modo de ser, essas coisas não estão associadas e que não tem um modelo único possível na vida, para eles já tá resolvido. Eles já entendem que tem 1000 possibilidades de ser tudo e que você pode mudar de ideia o tempo inteiro. Isso não afeta a confiança deles sobre o que é ser adulto ou sobre o que é tomar uma decisão. Eles não estão preocupados se eles vão escolher uma coisa e vão mudar de ideia. E eles não acham que mudar de ideia te torna menos adulto. Acho que essa é a grande diferença. Então você conversa com um novinho de 18 anos e ele conta da vida dele como se ele tivesse uma biografia de 50 anos, assim, com muito orgulho, cheio de coisa e causos e fatos. Porque é uma geração muito empoderada, que cresce com muita voz desde cedo, né? Desde cedo eles já estão fazendo gestão de um perfil na rede social, já estão cuidando da imagem. Então, quando chega com 18, 19 anos, eles já querem tocar o terror, sabe? Eles já querem abrir sua empresa, eles querem ter uma startup de sei lá o quê, eles querem criar um movimento novo. Então, essa coisa da responsabilidade para eles não é um medo. Esse negócio, Marina, eu fiquei lembrando aqui de um livro, que eu cito livros, né? Eu sinto autores. O Paul Ricoeur, ainda cito autores. Paul Ricoeur. Com biquinho de francês. Não entendi até hoje o livro desse cara. Mas você leu o livro mais difícil. Qual livro você leu? Foi um do tempo, a Tríade do Tempo. Então, esse é difícil. Não, mas esse aí é esse mesmo aí que eu tô falando. Mas o primeiro livro do Paul Ricoeur é o Tempo e Narrativa. Esse livro que a Marina tá dizendo é um livro bem legal e ele diz que a gente só tem noção do tempo na medida que a gente constrói narrativas sobre as coisas. Que aí é assim que as coisas passam. Análise, você que é uma moça psicanalista, né, sabe disso bem, né? E aí é muito legal isso, porque esses caras que são muito jovens, que já nasceram com as 2 mãos e os 2 pés, dentro das redes sociais, onde tudo é estruturado a partir de uma narrativa, eles têm uma noção maior das coisas que aconteceram. Porque eles lembram, né? Tem aquele negócio que volta. E aí o tempo para eles é mais alargado. Acho que essa loucura de tempo acelerado que a gente está vivendo hoje, para eles não. Para eles o tempo é mais alargado. Porque como eles falam muito sobre o que está acontecendo, geram muitas narrativas, pensam muito sobre a vida, eles constroem uma noção de tempo maior. Então, eu não sei. Parece que tá tudo doido, bagunçado, maluco, samba do crioulo doido mesmo. Tá tudo doido porque tá jovem, criança agora é adulto, adulto é jovem, a jovem sei lá o quê. Tia Zezé tá lá junto com Regina Célia, achando que com 66 anos elas são perênio. Tá tudo junto e misturado e a gente tá aqui confuso. Mas é culpa dos adultos, né? Todos basicamente. Todos com dramas, né? Todos com os dramas. Os adultos que estão cagando tudo. Todos sofridos e todos aqui sem saber muito bem para onde o mundo vai. Mas dado que não sabemos muito bem das coisas e tem gente que sempre sabe de coisas melhor do que a gente lê coisas, a gente vê coisas, a gente se informa. E essa hora é quando, felizmente, mostramos para todos que somos pessoas informadas, é o momento do Joga na Roda. Joga na roda. Joga na roda. Joga na roda. E temos dicas. Marina Ruali, de longe, mais perto do coração e a primeira da fila. Diga pra nós, o que traz hoje, hein? Hoje eu vou recomendar aqui um livro, tá, Michel? Não é série do Netflix, meu Deus. Não. É o livro da Camila Frender, que eu acho que não tinha como não citar, que é o Adulta Sim, Madura Nem Sempre. Isso é um pouco dessas crônicas e um pouco desses desabafos de uma mulher millennial, mãe, que
tem que estar no controle de tudo e fica se questionando o tempo inteiro se está fazendo tudo certo. Eu acho que as pessoas se identificam muito com esse livro, porque traz muito essa tensão dessa crise aí e desse nome aos bois que a gente trouxe, que é a ideia de maioridade mental. E dentro dessa mesma temática tem um livro aí também daquela moça que a gente adora, né? Como é que é o nome dela? É, da Jana Rosa com a Camila Frender. É mesmo? Né? E qual é o nome? É o Como Ter Uma Vida Normal Sendo Louca. Coisa já deu. Eu vi, vou ler, não li isso ainda, mas vou ler, hein? Porque eu acho que a vida adulta nos dias de hoje é talvez isso, seja um bom caminho pra vida adulta. Marina Roali, que vinha antes só com séries, dessa vez voltou com 2 livros, hein? Olha a quantidade. Thiago Faria, conta pra mim, hein? Qual é o Joga na Roda? Cara, alguns episódios atrás a gente falava sobre museus e a gente viu como o museu era uma coisa de adulto. Então vou trazer aqui uma exposição que tá acabando, tem que correr, que é o Histórias Feministas lá no MASP. São 2 andares incríveis com 30 obras de mais de 30 mulheres com essa temática feminista, discussão ainda necessária para os nossos tempos. E aproveitem também, vou aqui dar o meu toque bom vivan de almoçar ali no Baianeira, que abriu no MASP, uma filial do restaurante da Barra Funda, que tá incrível, tá delicioso. Então, se você não tá afim de ver a obra, tu vai comer. Pão de queijo com carne e ovo, ou pão de queijo com pernil, ou pão de queijo com goiabada, ou pão de queijo com doce de leite. Um prazer da vida ou adulta. Galinhada, ou picadinho. Deus do céu, baião Pesão de é 2. isso aí. Olha, mas só pra lembrar que esse mesmo restaurante conta também com uma outra filial, que é do Bar Zebra, de Nelly Pereira, nossa grande amiga, e com as estantes de Renato Laride, né? Feita por ele, artista plástico, querido, é MASP, não é coisa pra qualquer um, não. Drinks maravilhosos. Drinks maravilhosos com sabores do Brasil. Infusões brasileiras. E Rebeca de Moraes. Sabe o que eu fiquei pensando aqui? Eu queria indicar um filme. Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, que é um filme brasileiro, do diretor brasileiro, Daniel Ribeiro, e ele fala um pouco dessa transição da adolescência para a vida adulta, que eu acho que por mais que a gente ressignifique passagens, essa é uma passagem importante, e eu acho que o cinema tem sido muito feliz de falar de questões que são da vida de todo mundo por meio dos adolescentes, que eu acho que os adolescentes levantam questões que, na verdade, são universais mesmo. E nesse filme é um filme lindo, tem um adolescente cego tentando lidar com uma mãe super protetora, ao mesmo tempo que procura independência. É muito bacana. Gus Van Sant, né? Que traz o mundo sempre por essa ótica adolescente. Verdade, gosta de falar de adolescente. Estamos citando nomes que ninguém conhece. E a minha dica é um livro como de costume, é um livro muito legal que os historiadores... Eu já fui historiador, você sabe? É mesmo? Fiz faculdade. Não, ninguém diz, né? CR 92. Não sei nada. Mas eu não deveria estar desabonando minha reputação nesse podcast. Imagine valorizar os professores, né? Valorizar os professores. Beijos, professores de história. Mas é um livro muito legal na faculdade de história que todo mundo lê, que se chama A História Social da Família e da Criança, do Felipe Arries, que é um tesourinho, um chuchuzinho, ele escreve muito bem. E ele conta como é que essa coisa da infância foi inventada. E essa coisa da família como núcleo super importante foi inventado através dos últimos 5 séculos. E a gente aí começou a achar que criança tinha que ser um povo meio diferente mesmo. Vamos ter que falar de criança, né? Vamos ter que ter um podcast de criança. Mas não trazemos crianças, já avisamos, não mande seus filhos. E dado todas as jogas na roda possíveis e imaginados, tá na hora do Manda Zap. Rebeca, chegou coisas? Opa, chegou o Manda Zap aqui. Vocês lembram que no episódio de comida eu fiquei na dúvida sobre qual era a receita certa pra fazer ovo no micro-ondas? Vocês lembram disso? Eu lembro, a gente disse que não pode. Pois é, a gente tem ajuda, ó. A Débora Bregolin mandou uma mensagem pra gente lá no Instagram e resolveu meu problema, me ensinou como faz ovo de micro-ondas, ó. Ela escreveu assim: ovo no micro-ondas é igual fazer ovo frito. Você coloca o ovo no pratinho, alguma coisa pra tampar, deixa a potência do micro baixa e em uns 2 minutos tá pronto. E ela ainda deu uma dica extra que diz que, ó, é legal furar um pouquinho a gema porque assim ela explode menos e fica uma delícia. Débora, eu não tenho micro-ondas pra testar. Milênio. Mas, ó, Regina Célia tá ouvindo. Regina, testa e me conta se dá certo. Não tem micro-ondas porque ela, na cozinha da Bela Gil não há micro-ondas. Não. Tiago, conta pra mim, hein? O que tu recebeu aí, hein?
Cara, esse episódio de comida bombou, né? Nada como falar de comida. A Bruna disse que apesar de ser millennium, comeu muito bem na infância e chegou a tomar o famoso biotônico pra abrir o apetite. Eu não podia, era Tamo gordo. junto, Bruno. Colegas de biotônico. Coisa que, infelizmente, ela tinha de menos na infância e tem demais agora que ficou adulta. A fome. Ela faz uma pergunta pra gente aqui. Comer mais saudável não é mais barato se a pessoa se planeja mais? Porque fruta, legumes e verduras são mais baratos que quilos de carne, certo? Sempre tive essa percepção. Não sei se estava errada. Eu acho que tá certa, Bruna, mas você esqueceu da massa e do macarrão. Eu não sei, sabia? Porque eu acho que a gente tem que calcular e que tem um preço intangível do planejamento, né? Tem. Que é... E apodrece essas coisas também, né? Tipo macarrão, lasanha não apodrece, né? Pode ficar na geladeira. Sacia. Frango empanado, né? Nugget. Essas coisas todas que não são muito porque eu acho que saudáveis, tem que elas pensar, duram mais, tem né? que pensar quanto custa o seu tempo planejando isso, né? Porque de repente é um tempo que você não tem também, então vale a pena gastar reais e comprando a sua própria comida, gastar talquês, isso. E comprar a sua própria comida. Eu acho que tem um outro preço para se calcular além do preço dos produtos em si. Eu concordo com você. Tem esse lance também. Mas se a gente falou uma coisa nesse episódio de comida também, que eu acho que é o que ela tá questionando aí, se comer saudável não é barato, já que fruta e legume é barato. Só que comer saudável é muito além de comer fruta e legume, né? Não é só isso. Todo o acompanhamento tem que ser saudável também. Não adianta você comer fruta e legume e comer o processado junto no mesmo prato. Acho que é esse o ponto que ela traz. Barulhos e barulhos é um jogo bastante estranho. Se você não tem tempo para comer saudável, comprar seu alfacezinho orgânico, vire hipster. Eles têm. Ô Marina, e você, hein? Também recebi mensagem, tá? A gente tá ficando muito popular. Eu tenho uma mensagem hoje do Pablo. Ele disse que conheceu o podcast há algum tempo por causa da nossa... não, mas calma aí. Eu não posso ouvir Pablo sem tocar um pedacinho de Pablo, o Rei da Sofrência aqui. Eu amo o Rei da Sofrência. Achei que era Vitado. Mas vai lá, Marina. O que Pablo mandou que não é o Rei da Sofrência e nem o Vitar? Ele falou pra gente que conheceu o nosso podcast por causa da pesquisa de geração Z. E aí começou a fazer uma maratona reversa. Já deu um quentinho no meu coração. Quando a pessoa falou que leu pesquisa nossa, eu já falo que bom. A gente não ficou à toa até de madrugada. E aí ele trouxe uma reflexão muito interessante sobre esse episódio. A nossa audiência está muito qualificada, tá? Porque ele trouxe uma baita reflexão sobre o nosso conceito de music remix. E ele escreveu assim: o programa me fez refletir se essa estratégia de singles e streaming não é um reflexo de um padrão de comportamento que extrapola a indústria fonográfica, um padrão que valoriza a criação de conteúdos e em sua menor medida. Eu não sei se ele já ouviu o nosso episódio de infotoxicação, mas eu acho que isso que ele está falando de essa sensação de single, extrapolar a indústria fonográfica, é justamente o que a gente fala da gente estar consumindo tudo muito fatiado, né? A gente está fragmentando tudo para dar conta de toda a informação que a gente sente que a gente está correndo atrás. Então, acho que tem tudo a ver com esse conceito. Pablo, ouve esse episódio e depois manda o feedback para a gente brisar um pouquinho mais. E eu também recebi, ó, mais uma que refletiu. Opa! Vem seguindo nas reflexões aqui. Não sei se há outro podcast aí no mercado. Eu, inclusive, deveria pedir a Spotify uma categoria: podcasts que geram reflexões. Ia achar bonito. Eu ia, mas talvez assim a gente ganhasse mais ouvintes. Mas junto da gente ia estar Monja Coin, o Cortella e o Karnal. Então deixa. Mas olha, a Ingrid, ela foi ouvir os nossos podcasts e um que impactou ela pra caramba foi o terceiro, que era aquele que a gente falava de Z's versus milênios. Ela ouviu esse terceiro episódio e ela falou: olha, meu Deus, vocês ganharam aqui agora mais uma ouvinte. Ela é estudante de publicidade, ama esse papo de tendências e comportamento. Pode mandar lá o seu currículo para a empresa da Rebeca, que é ela que entende disso. E além disso, ela tem 20 anos, ela é geração Z total e ela se diverte demais com os assuntos que a gente traz aqui. Eu queria agradecer a Ingrid, né, que agora é nossa ouvinte e vem aqui engordando aquela lista. A gente continua com 14 ainda, porque 14 ouvintes só, porque um entra e o outro sai, né? Então a gente precisa manter... Mas eu gostei da ideia de ficar com 13. 13? Esse, além de tudo, é o podcast Petralha. E olha, quem quiser mandar mensagem pra gente já sabe, quem não sabe vai saber agora. É muito fácil, é só você entrar no Instagram do caos.cast e no e-mail. O e-mail é consumoteca@consumoteca.com.br.
E pode fazer também como a nossa ouvinte Maiara, aquela que será citada em todos os episódios, porque foi a única que mandou uma cartinha. Maiara, a maravilhosa, mandou cartinha pra onde? Pois é, ela mandou uma cartinha pra gente. Faça o mesmo, ouvinte. Mandou pra Dê um onde? oi pra gente. Mandou pra Rua Piauí, 1164, Casa 3. Ouçam os episódios antigos, mandem suas cartas. E para fazer as considerações finais, apesar da distância e perdida no mapa, tal como Bacurau, que foi retirada também de todos os lugares, Marina Roale, sem localização e sem GPS, vai mandar seu adeus final. Marina! Adeus, caóticos. Essa é minha deixa. Partirei. Tu tá fazendo aula de espanhol também? Eu tô. E tá aprendendo? Javier. Aula com Javier todos os viernes. Ih, que loucura, que loucura. Eu tenho... Não tenho Você ido. tá faltando que ele me conta. Eu não tenho tempo. Vocês não sabem o que o Javier me faz fazer. Eu refaço todo o podcast versão espanhol. Cada aula eu tenho que resumir o podcast inteiro pra ele. Ele é um ouvinte privilegiado. Olha, Javier não ouve a versão certa, que é aquela que conta como ouvintes nas plataformas, e fica ouvindo aquela que nós não temos métricas. Javier, querido, todo é métrica agora. E Thiago Godard ou Faria agora, hein? Eu sou todos, cara. Eu não tenho dessa. Um grande beijo a todos caóticos. É sempre um prazer de estar aqui com vocês. E Rebeca de Moraes, aquela que é founder e continua ainda fundando. Como tá? Conta pra mim. Eu espero continuar fundando e não afundando. Um beijo, gente. É difícil ser adulto, mas se a gente pensa sobre isso, fica melhor. E eu sou Michel Alcoforado e vou dando tchauzinho aqui pra vocês. Inclusive, acabei de voltar de Lisboa, né? Ah, pois é. E pastel de Belém, cadê? Engordei, estão Não todos aqui na minha barriga. Mas isso... Me cobraram, né? Cadê agora? Isso é tema para outro episódio. Vamos aqui só deixando de lembrar, para não esquecer, que esse é um podcast produzido por Beatriz Quesada e Marina Roale, que agora também fala espanhol, e a edição fica por conta de Wesley Xavier, que não sei que língua fala. Tchau, tchau.